Uma equipa de espeleólogos israelitas anunciou ter descoberto a mais longa gruta de sal do mundo. A enorme cavidade recheada de impressionantes estalactitas que recebeu o nome de Malham estende-se por mais de 10 km, atravessando o Monte Sodoma, a maior elevação de Israel, até à extremidade sul do Mar Morto. Na realidade, a gruta foi descoberta pela primeira vez nos anos 80, mas foi a realização de novas medições por membros do Centro de Pesquisa sobre Grutas da Universidade Hebraica de Jerusalém que permitiu defini-la como a mais longa do mundo. Carmeltazite, um mineral encontrado em uma das suas pedras preciosas, oficialmente sendo reconhecido aqui como um novo mineral pela Associação Internacional Mineralógica. Um desenvolvimento muito significante aqui para você? Andrew, é um desenvolvimento muito significante de fato. O que é único a respeito do Monte Carmelo e a geologia que o cerca é a abundância dessa coleção única de minerais que inclui diamantes, moissanite, rubi, safira, granada e, claro, junto com a safira Carmel, a recém-encontrada Carmeltazite. No que concerne ao que foi encontrado aqui, estamos falando de um país relativamente jovem. Você foi pego de surpresa pelo que foi descoberto aqui? Andrew, sim, é um ponto muito importante o que você fez aí. Israel está localizado no Vale Rift de pedras muito jovens. Mas o que encontramos no Monte Carmelo são rochas antigas, com minerais que datam aos primeiros estágios da Gênesis, dos diamantes do planeta em si. Um raro selo de barro encontrado em Jerusalém pode ajudar a afirmar a existência do rei Josias do Antigo Testamento. Natan Meleque, um oficial de alta patente na corte do rei de Judá, recebeu o nome da inscrição de um dos pequenos selos de barro. Meleque é mencionado brevemente no segundo livro de Reis da Bíblia hebraica como um dos oficiais de Josias, a única evidência para o rei Josias como uma figura histórica do que mitológica vem da Bíblia, com poucas evidências arqueológicas de apoio. A construção do maior e mais profundo gasoduto do mundo está para começar. O gasoduto do Mediterrâneo Oriental é um plano ambicioso para explorar 20 milhões de metros cúbicos de gás natural anualmente das águas israelitas do Mediterrâneo Oriental para a Europa. O Mediterrâneo Oriental, mais conhecido por lutas e conflitos, tornou-se o ramo de atividade de prospecção. Israel já teve à mercê de vizinhos voláteis e, em geral, hostis ao abastecimento de combustível. Mas agora tem gás natural suficiente para si e para vender para outros. A maior companhia petrolífera de capital aberto do mundo a considerar a exploração de petróleo e gás em Israel, que ainda está tecnicamente em guerra com os estados do Golfo Pérsico. A linha de 1.305 milhas passará pelo Chipre, Grécia e Itália, e jazerá em uma profundidade recorde de 1,86 milhas. Um projeto de 7 bilhões de dólares que o ministro de Energias de Israel, Yuval Steinitz, disse que é uma mudança estratégica do jogo para Israel. Israel está no limiar de uma nova era. Em 2019, as massivas jazidas marítimas de gás de Israel, nomeadas de Leviatã,
estão prontas para funcionar. É estimado que as jazidas de gás Leviatã possuam 17 trilhões de metros cúbicos de gás. It's the largest Israeli-European infrastructure project ever, the longest and deepest gas pipeline in the world that will allow Israel to become Europe's natural gas and energy exporter within just a few years. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu oficialmente nesta segunda-feira a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. A declaração foi feita ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel que visita os Estados Unidos. Hoje estou tomando uma ação histórica para promover a habilidade de Israel de se defender e ter uma forte e poderosa segurança nacional que eles têm o direito de ter. Logo, vou assinar a proclamação presidencial reconhecendo a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. O presidente Jair Bolsonaro aterrissou neste domingo em Israel para iniciar sua visita oficial de 4 dias em um país para o qual expressou sua admiração em repetidas ocasiões. Em um gesto de especial atenção que não tem com todos os líderes que chegam ao país, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu recebeu Bolsonaro pessoalmente com a cerimônia de honra no aeroporto internacional de Ben Gurion, perto de Tel Aviv. A Embaixada do Brasil não vem para Jerusalém. Para evitar problemas com o mundo árabe, o governo brasileiro anunciou a abertura de um escritório comercial aqui na Cidade Santa, que vai funcionar como uma extensão da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Começamos com as últimas notícias em Jerusalém, onde em menos de uma hora o secretário de Estado americano Mike Pompeo visitará o Muro das Lamentações juntamente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É um momento histórico na parceria entre Israel e Estados Unidos, pois será a primeira vez que um alto diplomata americano visita oficialmente a Cidade Velha, acompanhado de um alto oficial israelense. Devido ao status da Cidade Velha ser reivindicado entre palestinos e israelenses, quando os dignatários estrangeiros a visitam, geralmente a fazem com guias privados. Lembre-se que quando tanto o presidente Trump quanto o vice Pence estiveram ali, eles não permitiram oficiais do governo de Israel juntarem-se a eles. The fact that Netanyahu is accompanying Mr. Bolsonaro here, what's the significance of that? Normalmente, quando os líderes estrangeiros visitam Israel, eles não necessariamente visitam o Muro das Lamentações. E se o fizeram normalmente, os definem como uma visita privada. Netanyahu foi muito amigável com o chanceler austríaco Sebastian Kurz. Quando ele visitou, foi uma visita privada. O príncipe William esteve aqui alguns meses atrás, no verão, e o visitou com o rabino do muro. O vice-premier da China esteve aqui recentemente, e ele visitou com o oficial do Ministério das Relações Exteriores. Mike Pompeo esteve aqui recentemente, e ele visitou com Netanyahu. Isso foi um divisor de água, mas hoje, de fato, o primeiro chefe de Estado estrangeiro visitando o Muro das Lamentações, claro, o muro de contenção do local mais sagrado do judaísmo, que é claro é o monte do templo mesmo atrás de mim, aqui com Netanyahu. Então, um momento muito significativo. É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro visita o local mais sagrado do judaísmo junto com um premier israelense. O gesto rompe a tradição de líderes estrangeiros que preferem não visitar o muro ao lado de autoridades israelenses para manter distância do conflito com a Palestina. Isso porque o Muro das Lamentações está localizado na Cidade Velha, parte de Jerusalém Oriental, que é reivindicada pelos palestinos como capital de seu futuro Estado. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito, continua em viagem aos Estados Unidos. Hoje, depois de um encontro com o conselheiro e genro de Donald Trump, ele confirmou a mudança da Embaixada Brasileira de Israel de Tel Aviv, onde é hoje, para Jerusalém. Quando Eduardo Bolsonaro esteve com Jared Kushner na Casa Branca, o assunto foi discutido não só porque Kushner supervisionou a transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém, como pelo paralelo.
No Brasil e nos Estados Unidos, muitos cristãos evangélicos acreditam que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel vai ser o início de um eventual encontro com Deus. E, nos dois países, os evangélicos formam um bloco de eleitores importante. Os candidatos Trump e Bolsonaro se referiram nas campanhas presidenciais à transferência das embaixadas. Há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, e isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né? Eu acredito que a história entendeu errado. Isso tem sido tão fundido na nossa história sobre onde está localizado o templo, que é um lugar tão importante. Estamos falando sobre um local onde Deus teve o seu templo reconstruído, a casa da Arca da Aliança. E eu acho que esse templo tem se perdido na história. As pessoas dizem que é no Monte do Templo em Jerusalém, todos os eruditos dirão que é lá. E se você ler qualquer dicionário ou enciclopédia que lida com a Bíblia, eles dirão que não há controvérsias sobre isso. Mas eu comecei a pesquisar esse assunto baseado em conseguir boas informações do Dr. Ernest Martin na década de 90, onde ele propôs isso juntamente com outros. Eu acho que ele estava certo e que as provas são muito fortes. Ele já faleceu, mas eu tomei os ensinos e faço a pesquisa em que, de um ponto de vista, faço como ele. Eu creio que podemos mostrar pelas provas, pela Bíblia, que o templo é, de fato, na cidade de Davi, ou foi, e que o Monte do Templo era um forte romano, o forte romano Antônia para a legião que ali estava. Essa é uma imagem mostrando o templo de Salomão acima e como se pareceria se fosse posicionado no monte do templo atual. Essa é uma representação de um artista de como seria. Mas se você olhar no canto superior esquerdo, tem algo muito conspícuo. A próxima imagem vai mostrar perfeito. Olha, nessa imagem você pode ver o Forte Antônia ali. E os eruditos te dirão literalmente que esse é o forte onde as 10 legiões romanas estavam. Isso é ridículo, é cômico, porque é muito pequeno. Você não pode ter 10.000 pessoas ali. Josefo disse que era do tamanho de muitas cidades o Monte do Templo, e na próxima imagem vemos a linha vermelha ali no Monte do Templo, e que é de 36 acres e se adequa realmente ao que vemos de um forte romano.